eu ver, 13 graus, mas eu já me acostumei. Não tá. Já se acostumou, que bom. Já está conseguindo sair na rua um pouco mais? Ou está ainda tudo fechado? Sim. Não, eu consigo sair para o mercado um pouco mais, entendeu? Para a oficina, dar uma volta na praça, assim, sem pegar muito contato com as pessoas, tudo muito distante. Ai, meu Deus, estar em Barcelona e não poder andar na rua deve ser uma tortura. Uma tortura, porque essa cidade mas eu paro na essa esquina rua. e lembro o que você falou. Mas eu paro na esquina e lembro o que você falou. Rita, são hexagonais. Eu fico olhando, é uma coisa mais fantástica. Muito bom. Você tem que ir no bairro Gótico, já te falei. Não conseguiu ir ainda? Vou lá. Ai, tristeza. Não. Mas como é que tá a quarentena? Tá todo mundo fechado ainda em casa? Como é que tá? É assim, tem uma galera que já está sendo vacinada, então a galera sai, a gente consegue sair, eles conseguem sair, por exemplo, mas 10 horas todo mundo tem que estar em casa. E não tem lugar aberto para almoçar, não tem lugar Vicente, aberto para jantar. Tem lugar aberto? Oi, Vicente. Tem lugar aberto para pegar a comida e levar para casa. Básico. melhor que aqui não tem toque de recolher, não. Aqui é Deus nos acuda. Não sei como é que tá no Acre. No Acre tem quarentena, Vicente? Ele não me Oi. ouviu. Sim, tem toque de Boa recolher. tarde. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Tem toque de recolher de 22 horas às 5 e nos finais de semana tudo fechado, só delivery. E inclusive feriado, sexta-feira agora vai estar tudo fechado, só na segunda-feira que vai abrir. Isso aí. E as Mas, inundações melhoraram agora? né, baixaram, já chegou na época menos chuvoso, né? Já fez algum pouquinho de frio, 30 graus. Frio no Acre é 30 graus, é isso aí. E aí Normal agora é 40 e o muito quente é 50, né? 45, 50. e a galera já começou a queimar, já queimadas aqui já. Então, Agosto, vamos esperar o que vai dar. muito bem. As meninas já estão aí, tá faltando. A Mariana está entrando agora. Hoje temos Ana Carolina e Mariana para apresentar seus projetos. Tayana, que saudade de você, estou te devendo uma coisa. Eu vejo as pessoas e digo, estou devendo a ela, estou devendo a ela, estou devendo a ela. Ai, ai. Beto já está entrando. Eu acho que a gente deve começar. 5 e 5 a gente começa. Se quiser, já pode até ir começando a compartilhar a sua tela, Ana. Tudo bem com vocês? Todos bem de saúde? Todor, quanto tempo, Boa tarde. rapaz? Boa tarde. Boa noite, né, Rita? Para ela deve ser boa madrugada. Boa noite. É quase madrugada. Boa Né? noite. Quase madrugada, é isso aí. Vamos lá, vamos começar. 5 e 5, acho que já pode ir começando. Já temos um grupo suficiente para a gente fazer a nossa discussão. Então, gente, hoje são duas. A gente já teve a apresentação do Vinícius e do Rômulo, e agora, 15 dias atrás, e agora vamos ter a da Mariana e da Ana Carolina, que são duas novas alunas também do nosso laboratório e no grupo de Ciência e Arte. Manda um abraço, Ana Carolina, você se apresenta. Ok. Estão conseguindo me ouvir?
Eu estou ouvindo muito baixinho. Não sei se todo mundo está baixinho assim. Não sei se agora aumentou. Eu aumentei o volume. Ainda está baixo, ainda está baixo. Deve ser uma coisa do plug aí. Fone. Me escuta melhor? Melhorou muito, muito. Pode ser que passe um carro aqui perto, mas eu interrompo minha fala se passar algum muito barulhento. Tá bom. Né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina de Souza Barbosa. Eu sou mestranda, recém-mestranda, fui selecionada agora em março para o programa de pós-graduação em Ensino de Biociências e Saúde. E eu venho apresentar para vocês, então, o projeto recém-aprovado, né? Que tem como título de Praças Chagas 21, Divulgação Científica, Ensino Não Formal e Promoção de Saúde. Os orientadores são a doutora Tânia Araújo Jorge e o doutor Roberto Ferreira. E aí eu começo um pouco me apresentando para vocês. Nós não temos a oportunidade de nos ver pessoalmente, então essa aí da foto sou eu. Eu sou bióloga, formada em bacharel em Biologia em 2019 pelo Centro Universitário Celso Lisboa. Sou licenciada em Biologia também, eu concluí agora no final de 2020. E na minha trajetória, eu destaco algumas coisas importantes, como em 2016 eu realizei meu primeiro estágio no antigo Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, em que eu atuei pela primeira vez com educação ambiental e também atuei dentro da área de zoologia e zootecnia com enriquecimento ambiental e nutrição animal. Em 2018, eu tive minha primeira experiência dentro de sala de aula como monitora, num curso pré-vestibular comunitário, numa comunidade aqui da Zona Norte do Rio. Fui aluna de iniciação científica em 2018 até 2019, no Laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Pesquisas Biomédicas, no Hospital Naval Marcílio Dias, da Marinha do Brasil, onde eu desenvolvi, então, o meu projeto voltado para o vírus da Zika. E a gente realizou uma análise epidemiológica e também junto com diagnósticos moleculares dos pacientes do hospital. A gente chegou a analisar cerca de 1.000 amostras de pacientes, era dentro do hospital, do instituto. A gente teve acesso a esses pacientes todos e lá eu desenvolvi então desenvolvi então técnicas moleculares e meu trabalho de bancada. Lá também eu fiz pela primeira vez o que a gente chamou carinhosamente de tour do projeto. Então a gente passou pela divulgação científica desse projeto em alguns lugares. Nós fomos desde a jornada científica do hospital, também fomos à Semana de Biologia da Unirio, e eu acho que o grande feito desse trabalho foi no Simpósio de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2019, onde ele ficou entre os 5 melhores trabalhos, ele recebeu uma menção honrosa, foi bem interessante ter esse contato. E em 2019, no final de 2019 até o iniciozinho desse ano, eu fui aluna de iniciação científica do LITEB. Comecei desenvolvendo algumas atividades com os dados dos participantes, das amostras que foram coletadas, e depois a gente começou trabalhando, então, propriamente dito, com o que a gente vai falar agora do projeto. E agora eu sou mestranda do programa de pós-graduação da IBS. Essas são algumas fotos, não sei quem estava lá, mas eu achei bom trazer a recordação desses momentos interessantes. Foram as 2 edições em que eu consegui participar, que foram as do Rio, que foi na Feira de Tradições Nordestinas e na Semana de Saúde, na Cinelândia. Bem, como o trabalho se trata de Praças Chagas, então é importantíssimo a gente entender esse ponto principal, que é a doença de Chagas. Ela é uma doença transmitida pelo vetor, mais conhecido popularmente como barbeiro. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário. É reconhecida como uma das 4 maiores causas de morte, tanto no Brasil quanto no mundo, por doenças infectoparasitárias. Isso é título dado pela OMS. E ela é considerada endêmica em 21 países da América Latina. E ela também está presente em outros países na América do Norte, na Europa, na Oceania.
por este motivo, ela é considerada, ela causa um impacto econômico, esse impacto econômico ele é significativo, não só nos países onde ela é endêmica, mas também nesses países onde ela está presente. Então, compreendendo toda essa mazela e o seu impacto e seu impacto junto à sociedade e à saúde pública, não só do Brasil como do mundo, alguns pesquisadores, então, do programa de pós-graduação da EBS, junto, em colaboração, dialogaram, né, com pacientes portadores de doença de Chagas, a Associação Rio Chagas, então construíram uma tecnologia social educacional, uma vez que foi pesquisado e nenhuma dentro do cunho educacional, nenhuma busca ativa por casos de doença de Chagas assintomáticos havia sido feita nesse formato educacional. Então, ela visa a sensibilização com relação ao assunto, com relação à doença de Chagas e à doença, a disseminação de informações sobre o contexto de risco, ou seja, a pobreza, uma vez que a maior parte dos pacientes de doença de Chagas, se não a maioria deles, se encontra numa situação desfavorecida economicamente, educação, alimentação e principalmente os barbeiros, que são os vetores da doença. A conscientização do problema, e por esses motivos e alguns outros, ela é considerada uma estratégia, só puxar aqui a tela para cá, uma estratégia em saúde pública de potencial inovador. E atualmente, o Expresso Chagas ele ganhou uma nova demanda, que é o Expresso Chagas de Covid. Ele foi aprovado agora no final de 2020 ou 2021, eu não tenho certeza quanto à data, a Tânia pode confirmar para vocês. E ele vem trabalhando justamente com essa nova demanda, uma demanda em que os pacientes portadores de Chagas eles estão nessa situação que nós todos estamos vivendo em meio a essa pandemia da Covid-19 e compreender mais sobre a própria doença de Chagas, então levar mais conhecimento científico sobre isso, sobre a Covid-19 e as comorbidades de ambos, tanto da doença de Chagas e da Covid-19, entendendo que as complicações, o estado crônico da doença de Chagas é considerado uma comorbidade dentro da infecção da Covid-19 para afetar a saúde cardiovascular desses pacientes. Bem, voltando para o Expresso Chagas 21, então foi realizada uma expedição teste em 2019 no norte de Minas Gerais. Ela passou por 5 cidades na duração de 9 dias. Essas 5 cidades, 4 cidades são consideradas cidades onde a doença de Chagas é endêmica. Foi a cidade de Espinosa, Montes Claros, La Sance, Grão-Mogol. E a 5ª cidade foi a cidade de Belo Horizonte, onde o Expresso Chagas, então, foi aplicado dentro do Congresso de Medicina Tropical na Universidade Federal de Minas Gerais, apresentando, então, para a comunidade acadêmica o trabalho que estava sendo realizado ali naquela região. Contou com cerca de 60 mediadores educacionais e mais de 2.000 participantes passaram. A expedição durou 5 dias, né? Passou por 5 cidades em 9 dias. E nessa expedição, nós temos um conteúdo audiovisual muito grande coletado durante essa expedição, desde fotos do próprio Expresso, quanto depoimentos dos participantes e portadores da doença de Chagas. Esse material ainda não foi totalmente explorado. Então, compreendendo a qualidade desse material, o potencial desse material, esse potencial educativo desse material, nós, então, escrevemos esse projeto, que tem como pergunta de investigação a seguinte: como despertar o interesse e engajar o público com conteúdo audiovisual gerados com material coletado durante o Expresso Chagas 21 em suas principais redes de mídias sociais, aumentando a visibilidade da doença de Chagas? Ou seja, como trabalhar com esse material que nós temos, que já foi coletado durante o Expresso Chagas, produzindo conteúdos audiovisuais das redes sociais já existentes do Expresso Chagas, como conseguir, com esse material, aumentar a visibilidade da doença de Chagas, despertando o interesse e o engajamento do público com esse conteúdo. Então, é o interesse e o engajamento desse público que nós vamos analisar com os materiais que vão ser produzidos a partir de então.
Temos o objetivo geral, estudar o interesse e o engajamento, então, desse público, em conhecimento científico sobre a doença de Chagas, sua prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o cuidado, a partir desse material produzido, esse conteúdo audiovisual produzido durante o Expresso Chagas 21. E como objetivos específicos, nós temos a produzir o conteúdo audiovisual, esse conteúdo que será aplicado nas redes sociais já existentes, sistematizar esse banco audiovisual, criar um álbum narrativo e disponibilizar, então, esse álbum para as escolas, a criação de uma websérie e a análise de indicadores de engajamento desse público que acessa e consome esse conteúdo. É importante falar que o Expresso Chagas 21, assim como os trabalhos provenientes do conteúdo do Expresso Chagas, ele tem a aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz. E como base teórico-metodológica, nós temos as bases teórico-metodológicas do Expresso Chagas também, que são as 13 categorias cognitivas apresentadas pelo casal Kurzberstein. Temos a Art Science também, Manifesto Art Science. O artigo produzido por Tânia Araújo Jorge e colaboradores, Ciência e Arte no Instituto Oswaldo Cruz, 30 anos de experiências na construção de um conceito interdisciplinar. E para o trabalho desses conceitos dentro das redes sociais, nós utilizamos Marteleto 2018, que tem como artigo intitulado Redes Sociais, Mediação e Apropriação de Informações, situando campos, objetos e conceitos na pesquisa em ciência da informação. E sobre a produção do conteúdo audiovisual, essa produção ela é voltada para o Instagram, Facebook e YouTube do Expresso Chagas, esses canais já existentes nessas redes, nessas plataformas de mídias sociais, e também disseminadas no canal Falando Chagas, Coalizão Chagas, que é o nosso parceiro internacional, e no portal Chagas da Fiocruz. Então, esse material ele visa trazer conhecimento científico, trazer conhecimento sobre a doença de Chagas para o público que já consome esse conteúdo e para o novo público. Então, nós vamos engajar mais esses canais que já existem para que ele se torne mais conhecido e mais consumido pelo público. Perdão. Espera só um pouquinho que o quilo do camarão está passando. Só um minutinho. Pois é. Passou. Para trabalhar com as mídias sociais e com os outros produtos que eu vou apresentar, com os outros objetivos que eu vou apresentar, nós precisamos fazer uma sistematização desse banco audiovisual, desse conteúdo audiovisual coletado. Então, é um processo que passa por 6 etapas. Essa primeira etapa ela já foi até concluída. Se trata da separação por foto e vídeo, por cidade e agrupamento por atividade. Então, as fotos e os vídeos foram coletados e foram separados por cada uma das 5 cidades por onde o Expresso passou e agrupado por cada uma das atividades dos 6 vagões, que são as atividades feitas durante o Expresso Chagas. Então, eu tenho 6 atividades em cada uma das 5 cidades, esse material já foi separado. Nós temos a diagramação e a organização desse material. Nós precisamos diagramar e organizar esse material para que ele seja melhor apresentado no meio virtual, que é a etapa final dessa sistematização, que é a produção do álbum narrativo. A produção de um complemento textual para esse conteúdo visual. Então, nós vamos precisar tanto de legendas como de pequenos textos para elucidar os assuntos que vão ser tratados através das imagens. Adequação para um formato que atenda tanto o ensino e aprendizagem quanto a divulgação científica, a tradução para o português, inglês e espanhol, para que esse material então possa também ser trabalhado e explorado pelos colaboradores internacionais. Por fim, disponibilizado virtualmente para testes em escolas. Essas escolas seriam as escolas nas quais já temos contato do último Expresso Chagas, em Minas Gerais. Esse contato ainda existe, então esse material então seria trabalhado junto a essas escolas. O álbum narrativo, ele seria distribuído para as escolas, porque nós entendemos que ele tem um conteúdo, ele tem um acervo audiovisual
com potencial narrativo e educativo muito grande, tanto para a promoção da saúde quanto para a divulgação científica. Então, nós temos aqui alguns formatos em que ele pode ser trabalhado junto a essas escolas, sempre virtualmente. A criação dessa websérie, que tem como enredo a fala pessoal desses pacientes, dos pacientes selecionados, das pessoas que vivem ao redor dele, a narrativa desses pacientes que vai desde o diagnóstico até o processo de tratamento. Então, essa fala pessoal, ela traz para quem assiste uma sensibilização e um reconhecimento através das histórias narradas por esses pacientes. Então, nós entendemos que é importante, traz uma cara para essa doença que já é tão negligenciada e traz vivência, traz significado para as pessoas que assistem. Ele compreende o processo da convocação desses participantes pelo WhatsApp, o processo de gravação no Estúdio Lab do LITEB, entendendo que nós estamos dentro de um período de sindemia, então não é o momento para nós realizarmos essas gravações presenciais. Então, nós já temos a possibilidade da gravação através de chamada de vídeo. Então, já pode ser captado esse material e, então, editado para criação dessa websérie. Esse material será legendado tanto para inglês como para espanhol e será disponibilizado gratuitamente nas plataformas do YouTube. Esses materiais, nós pretendemos disseminar ele junto às associações e aos colaboradores internacionais, entre eles a Coalizão Chagas, o DNDi, o IES Global, a Associação Rio Chagas, a Rede Latino-Americana de Ciências Biológicas, o Laser, o Think Chagas e a Organização Mundial da Saúde. Temos como financiamento a Fundação Oswaldo Cruz, a Programa Inova da Fiocruz, a PITS, principalmente agora nesse novo momento, no momento do Expresso Covid-19, o Projeto Selênio e a Comunidade e Ciências da Rede Ibero-Americana. Por último, mas não menos importante, nós precisamos analisar os indicadores e o engajamento desse material que vai ser trabalhado e apresentado ao público através das redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Cada uma dessas plataformas possui uma ferramenta própria de análise. E essas ferramentas elas dão diversos indicadores importantes para nós traçarmos um perfil desse público e entendermos como esse material está sendo disseminado para esse público, o impacto desse material junto ao público. Entre esses indicadores nós temos o gênero, nós temos o local onde esse material está sendo acessado, nós temos a faixa etária. E esses dados são importantes para que a gente entenda o sucesso ou não desse material junto ao público, a mudança ou não do método de abordagem junto ao público, e nos dá realmente esse perfil de como ele está sendo aceito por esse público que consome conteúdo. Esse é o cronograma, que compreende os 4 semestres, os 2 anos de duração do mestrado. Essas são as nossas principais referências, algumas delas já apresentadas anteriormente. E eu agradeço. Peço desculpa por qualquer nervosismo que eu tenha tido agora, mas agradeço a oportunidade. É isso. Nervosismo zero, ou então escondeu bem. Então, ela fez bem 20 minutos, a gente tem 10 minutos para conversar sobre esse projeto, quem quer saber mais, quem quer detalhar. E aí depois a Mariana pega o dela. Você pode parar de compartilhar para a gente se ver? Isso. Então, ó, quem quiser falar aqui, ou pega o microfone direto ou marca no chat. Por enquanto ninguém está se inscrito, pode falar direto. Silêncio não vale. Não dá, Posso? né? Vai lá, Pode, vai lá. Vinícius, vai lá. Boa tarde, gente. Ana, parabéns pela sua apresentação, adorei seu trabalho, achei muito
Incrível. Na verdade, é só uma dúvida que eu fiquei na sua apresentação, você explicou muito bem, então não tenho muitas dúvidas. Sobre a websérie, seriam depoimentos dos pacientes? Foi isso que eu entendi? Ou seria de um outro formato? Não, seria isso sim. Teria esse formato documental, né? Trazendo a fala dos pacientes, essas entrevistas com esses pacientes e com as pessoas que estão diretamente ligadas a ele. Então, seria uma fala documental, sim. Obrigada. Helder, você tinha aberto a... Mas eu acho que tem alguém na minha frente. Mas... então quem é? Quem é? Todo? Depois. Tá, então posso? Pode. Ô, Ana, parabéns. Nossa, que apresentação, assim, gostosa de ouvir a sua fala, muito, muito tranquila. Até me assustou você falar que ficou nervosa. Parabéns, viu? Um trabalho muito legal. Assim, você tocou num ponto, assim, que eu acho interessante, porque eu vou trabalhar com isso também. A questão de engajamento, né? E não sei, assim, só para a gente pensar, porque são redes sociais diferentes, né? E a gente vai tendo aí os níveis de engajamento. Antigamente, curtir era era um status. Hoje em dia, compartilhar e mandar para alguém é um engajamento ainda maior. Parar para escrever um comentário, nossa, um engajamento ainda maior por parte do estudante, né? E daí só de curiosidade para saber se você vai fazer uma análise ou uma investigação de comentários que as pessoas postam nessas redes sociais, tipo YouTube, se alguém deixar alguma mensagem ou comentário no Instagram. Você vai dar tempo, né? Porque um projeto lindo desse requer bastante trabalho, só para saber se você pensou nisso. Eu pensei, tem toda a questão do tempo, como você falou, mas eu acho a análise dos comentários algo também importante, porque a gente traz essa fala individualizada, essa visão individualizada de cada pessoa que acessou o material. Então, achei importante para entender como esse material está chegando a esse público. Mas toda a questão do tempo também, né? Conseguir entender todas as etapas dentro do processo, que é curto, né? 2 anos parece muito, mas é curtinho. Passa rápido, né? Pois é. Mas é isso, boa sorte, tá bom? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Toda? Posso falar? Estão me ouvindo? Estamos. Ana, muito prazer, super parabéns pela sua apresentação. Nervosa, todos ficamos nervosos, sempre. Não foi só agora que você vai ficar nervosa, no próximo vai ficar também. Parabéns mesmo, boa sorte. Eu trabalho com tecnologias digitais, assim como a Rita, como o Helder, e eu tenho uma sugestão de nomenclatura. Você usou audiovisual. Eu já trabalhei, já produzi muito audiovisual. E pela sua proposta envolvendo as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, eu sugiro que você substitua audiovisual por mídias digitais ou alguma coisa mais atual. O próprio Helder e a Rita podem confirmar isso se eu estiver equivocado. Mas eu acho que você tem que, se você se propõe a fazer, além de pequenos vídeos no Instagram, no Facebook, e fazer postagens só com um post, uma fotografia de alguém que participou, ou uma foto do Expresso com uma mensagem, isso você não precisa tratar como audiovisual, não tem áudio nenhum. Então, sugiro mídias digitais. Se Rita e Helder tiver alguma outra sugestão, eu acho que empodera mais o seu trabalho, abrange mais os seus canais de comunicação. E isso é uma sugestão para você pensar. E a outra coisa, no início você comenta de aproveitar registros que foram feitos no Expresso, não é isso? Aproveitar imagens do Expresso. Então, eu queria deixar uma sugestão, você conversa depois você vai ver como vai decorrer o seu trabalho, de não ficar limitada a imagens que foram geradas naquele momento, porque aí te cerceia de estar criando postagens, imagens
ou depoimentos de pessoas que participaram. Então, você pode, inclusive, criar uma websérie. Você falou em websérie, né? Eu não sei exatamente o que você está pensando criar, mas você, por exemplo, se você ficar limitada a imagens que foram produzidas naquele momento, você não abre espaço para você tirar novos depoimentos. Por que não, por exemplo, entrar em contato com o pessoal em Lassange e pedir para eles mandarem um vídeo do quanto o Expresso Chagas impactou eles em 2018, como eles estão sentindo agora, o que eles trouxeram com eles depois que eles participaram. Enfim, fica essa sugestão, essa provocação de você não ficar fechada só no que já foi capturado. É isso. Boa sorte, sucesso aí. Obrigada, eu anotei suas sugestões, achei realmente muito pertinente. A ideia do uso do termo mídias digitais é realmente algo que eu não tinha pensado, mas eu entendi muito. Agradeço muito essa dica. E o não limitar o material realmente também é outra coisa muito preciosa. Eu acredito que nós vamos ter também a oportunidade, não só na websérie, de coletar material novo, mas como agora no Expresso Covid-19 também, de coletar novos materiais. Então, espero que a gente tenha outras oportunidades também para material novo. Obrigada. Tem uma fala aqui do Matheus. Você quer falar, Matheus? Você falou em mídias digitais, ele sugeriu transmídia. Eu não sei o que é transmídia, mas se quiser falar, a gente aprende. Matheus é quem está fazendo curso de cinema, então talvez esteja mais atual do que a gente. Matheus, conversa comigo, por favor. Transmídia seria tipo uma ideia de uma mídia que transcende várias plataformas diferentes, né? Então, por exemplo, você teria tanto, sei lá, uma exposição de arte em que você poderia ter uma mistura de cinema com dança ou videogame, alguma forma de interação entre diferentes artes, ou então também poderia ser, pensando em redes sociais e tal, você ter um conteúdo que vai variar de acordo com a rede social e você vai criar uma narrativa a partir desse diálogo, entendeu? Tipo, exemplo, tipo, você tem sei lá, a série da Marvel no cinema, você tem as séries de televisão também e tal, e, enfim, cada plataforma vai ter uma linguagem diferente, né, tipo, para se adequar ao diferente público, e você teria uma narrativa geral que você poderia acompanhar por todas essas plataformas, entendeu? Tipo, se você acompanhar só pelo YouTube, você tem uma narrativa completa, meio que fechada em si, mas ao mesmo tempo você vai ter um diálogo, né, com outras materiais que iriam aparecer só no Instagram, por exemplo, ou então no Facebook, ou, enfim, ou no próprio site do Expresso. Enfim, basicamente a ideia é essa só. Eu queria apenas completar a questão que a própria Ana tinha dito, falar um pouquinho do projeto que a gente aprovou recentemente. A gente aprovou um projeto num edital da Fiocruz que chama Territórios Saudáveis e Sustentáveis. O projeto era para a gente fazer expedições, como a gente fez em Minas, refazer algumas expedições em Minas, no mesmo local ou em outros locais, e mais em Goiás, no Rio e Pernambuco. Só que com a pandemia, a proposta foi, no primeiro ano, a gente vai ter um expresso virtual. Então, a gente vai ter um botão lá no portal Chagas, da Fiocruz, que vai dar acesso a uma apresentação do expresso virtual, que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai fazer. Então, certamente, para isso, várias mídias vão ter que ser usadas para a gente criar expressões, pode desde ser um PDF que está descrevendo até um vídeo do que foi ou uma entrevista com o coordenador de uma oficina sobre o que é esperado daquela oficina. O Expresso ele foi composto por 40 atividades. Então, no mínimo, um videozinho de cada uma das 40 vai ter que ter,
para a gente dizer o que é o Expresso. Depois, assim, o Expresso em cada cidade, numa cidade pequena de 20 mil habitantes, numa cidade de 200 mil habitantes, como é que é isso? O que se espera? O Expresso numa escola, o Expresso numa universidade, o Expresso numa relação com os agentes de saúde. Então, todas essas questões são questões que a gente vai colocar numa plataforma, e essa plataforma vai se chamar o Expresso Virtual. E essa plataforma Expresso Virtual, a gente ainda não sabe bem como é que vai ser, mas é o escopo desse novo projeto. Então, tanto o Matheus, quanto a Ana Carolina, quanto o Rita, quanto todos os que quiserem contribuir, serão super bem-vindos, porque a gente tem um acervo riquíssimo que a gente usou meia dúzia de imagens para poder botar nos artigos que a gente está submetendo, que é a parte acadêmica. Mas a parte de comunicação visual ainda está para ser desenvolvida. E esse projeto é para isso. Então, o primeiro ano é o Expresso Virtual e nesse primeiro ano a gente vai também fazer um curso de formação de agentes locais de Goiás, de Minas e de Pernambuco, para quando a gente fizer a nova edição presencial, a gente não precise levar 60 pessoas, a gente vai levar 10 pessoas ou 7 pessoas e vai ter as outras 50 de lá mesmo, formadas num curso à distância sobre a utilização do Expresso como tecnologia social educacional. Então, esse é o projeto que a gente aprovou agora. A gente, inclusive, tem recurso para contratar pessoas mais especialistas nessa parte de plataforma, esse negócio, não ficar só com a nossa expertise. Isso. Então, quem quiser participar desse projeto é bem-vindo, me fale depois no privado, para a gente montar a equipe LITEB desse projeto, que a gente botou algumas pessoas, então está o Eric, está a Rita, está a Tayana, ainda não estava a Ana, ainda não estava porque ainda não tinha entrado, então a gente... são bem-vindos todos os que quiserem participar, da mesma maneira que a gente levou todo mundo que quis, a gente levou para o presencial, todo mundo que quiser participar desse virtual pode se voluntariar para participar e tentar criar algum tipo de diálogo com o seu próprio projeto, se quiser. Tá? Eu vou passar direto, passei 2 minutos aqui, passar direto para a Mariana, porque a Mariana vai... só uma pergunta. Tá bom, então fala só uma coisinha. Você não se inscreveu? Ah, tá, você é inscrita, desculpa. Demorou. É rápido. Ana, seu projeto está lindo, o projeto de vocês está enorme. Sugiro, está enorme, sim. No objetivo 3, sugiro você sempre não esquecer do EduCaps, na sua produção de material audiovisual. E eu ia fazer uma pergunta para você refletir depois com seus orientadores. Você já tem um roteiro de conteúdo para cada coisa? Porque cada rede social é um universo diferente, com interação diferente, com envolvimento diferente. É um trabalho em cada rede social. Fazer esse processo de transmídia é um processo que você vai ter que sacar cada rede social e vai ter que divulgar um conteúdo com aquela mensagem e de formas diferentes naquelas redes. O YouTube, eu vi que tem um Expresso e tem um falando de Chagas, tranquilo, porque é o YouTube, é uma mesma plataforma, é só estudar o YouTube. Mas cada uma tem uma forma de interação. Então, pensa de um roteiro diferente depois de cada uma, como é que poderia ser uma criação de conteúdo. Beleza? Parabéns, está enorme, mas vai ficar lindo! Ai, Rita, tomara, obrigada. E estava linda essa apresentação dela, clean, né? Toda pastel, assim. Eu fiquei bobinha de fazer. Eu não sou capaz de fazer isso. O meu é bem careta. Vamos lá. Mari, você se apresente, porque tem os novos que não te conhecem. Mari já entrou para o doutorado, né? Então, já tem 2 anos de mestrado com a gente. Pouquinho, né? E a orientadora dela entrou agora para ver, para acompanhar. Luciana, né? Tudo bem, Lu? Oi, tudo bem? Assisti um pouquinho da Ana também, mas é que eu tive que sair. Toda hora entrava uma ligação de alguém aqui, eu precisava sair para falar. Agora eu vou me concentrar aqui, vamos tentar. Vai lá, Mari. Então, vamos lá. Tentando compartilhar aqui. Estou compartilhando, como é que está? Está, mas eu acho que está no final, não está no início. Então, só para falar que o Beto também orienta a Mariana comigo, tá, Tânia? Sou eu e o Beto. Tô sabendo. Tô sabendo. Vamos lá. Um minutinho. Pronto. Então,
quase boa noite, né? É uma boa tarde, quase daqui a pouco boa noite. Então, boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana Alberti e eu vou apresentar para vocês o projeto do meu doutorado. Só que eu optei em mudar um pouco o projeto que eu usei na seleção de fato, porque, para quem não, né, ainda não está familiarizado, a gente fez um processo de seleção um pouco diferente, né? Algumas pessoas, essa foi a primeira implementação desse processo, que foi um processo de fluxo contínuo, ou seja, eu continuei algumas partes, né? A essência do meu trabalho de mestrado, a gente teve a proposta de continuar alguns objetivos para o doutorado, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o meu projeto de doutorado, mas vou fazer uma pequena síntese do meu projeto de mestrado para dar esse entendimento, tá? O projeto de doutorado ele tem como título Estratégias de Educação e Saúde, visando o enfrentamento da sindemia de Covid-19 em comunidades vulnerabilizadas da Baixada Fluminense. E, como a Tânia já apresentou, né, que me orienta a doutora Luciana Garzoni e o doutor Roberto Ferreira. Então, bem brevemente, assim como a Ana fez, né? A Ana vai facilitar, assim, uns 80% minha apresentação, porque uma parte do meu projeto de mestrado teve a ver com o Expresso Chagas, então eu já me poupo alguns detalhes que a Ana deixou super claro para a gente, mas começando da minha trajetória, eu sou capoeirista desde criança, né, desde 7 anos de idade, sou formada em técnico em enfermagem, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UF, cursei aperfeiçoamento no Instituto Nacional do Câncer durante 2 anos, e então ingressei no mestrado, né, aqui na Fiocruz, na mesma pós, né, Ensino em Biociências e Saúde, e agora dei continuidade a esse processo, ingressando no fluxo contínuo no doutorado, no mesmo programa. E aí, como eu disse, é fundamental para vocês se situarem, né, nessa questão do meu doutorado, a ideia geral do meu mestrado. E o meu mestrado, ele teve como principal, né, abordagem, né, o título dele foi a capoeira e a fluorescência como ferramentas educativas em oficinas de ciência e arte para a promoção da saúde. E eu fiquei com uma missão gigantesca, né, sintetizar 40 minutos uma dissertação de mestrado em um slide. Então, assim, para facilitar um pouco, eu coloquei aqui o contexto do estudo, né? Nesse meu projeto do mestrado, nós tivemos como base a premissa de uma educação libertadora, utilizando a ciência e a arte para promover saúde. Tá? Com essa ideia geral, nós construímos 2 oficinas. Então, a oficina Capoeira Arte, que teve como base a capoeira, né? Essa articulação dentro da ciência e arte, e a oficina Florarte, que teve como base o uso de imagens e de fluorescência, ou seja, imagens obtidas em uma técnica laboratorial, né, para abordar diversos assuntos. Então, para a oficina Capoeira Arte, nós tivemos como assunto principal a saúde do sistema respiratório. E essa oficina foi desenvolvida em 2 espaços, tanto no espaço formal, que foi no colégio, no Cefet, no Rio de Janeiro, na unidade Maracanã, para 20 participantes, e no espaço não formal, que foi dentro de um projeto na Praia do Arpoador, né, que foi um projeto, uma integração imensa entre a Fiocruz, o projeto Favela Surf Club, e teve como alvo 26 participantes, né, crianças e adolescentes. E a oficina Florarte, no espaço não formal, foi desenvolvida dentro do Expresso Chagas que a Ana apresentou. Então, eu fui uma daquelas 60 oficineiras, né? Dentro daquele público de cerca de 2.000 participantes, 434 participaram da minha oficina nesse Expresso. Tá? E no espaço não formal, no espaço formal, nós desenvolvemos a oficina no mesmo colégio que a gente desenvolveu a oficina da capoeira, que foi o Cefet. Sendo que, no caso da oficina Florarte, nós começamos, né, a proposta da oficina para abordar a temática de Chagas, e nós decidimos, né, ampliar essa questão de abordagem e testar a relação com outras doenças. E aí a gente foi, nesse segundo momento, a gente avaliou se essa oficina seria possível para outras doenças, avaliando a questão do câncer. Tá? E foram, na verdade, 2 tipos de câncer, que foi mama e próstata. Tá? Nessa oficina específica, nós tivemos 13 participantes. Então, no meu mestrado, no final das contas, foram 4 oficinas, 4 intervenções, totalizando quase 500 participantes, né? E aí a gente teve uma série de análises, vários produtos, e o objetivo geral, né, do projeto como um todo foi, então, avaliar o potencial da capoeira e das imagens de fluorescência em oficinas de ciência e arte
como estratégia pedagógica para a promoção da saúde. Tá? E entre as diversas... Ai, gente, não acredito que sumiu. Poxa vida. Enfim, entre as diversas considerações, nós constatamos que a capoeira é uma potente ferramenta para essa relação de ensino e promoção da saúde, nesse contexto da ciência e arte. E que o uso de imagens de fluorescência também tornava essa relação, né, essa possibilidade, esse diálogo de ensino, aprendizagem, ciência e arte mais possível, viável. Né? E aí ficamos com essa ideia em mente. Paramos por aí? O que fazer? Né? Começamos a pensar em outras doenças, em outras situações, em outros temas. E a gente, ao desenvolver esse projeto, né, como já colocaram aqui, o mestrado é muito curtinho. 2 anos para montar todas essas oficinas, aplicar, avaliar, né? A sensação que a gente tinha ao final do meu mestrado é que não tinha acabado. Né? Aquela sensação de, não, a gente tem muito mais o que fazer com isso, a gente tem muito mais campo para poder explorar. E então, nós decidimos, eu vou dar uma pulada aqui, porque eu percebi que mudou. Nós decidimos, ai, caramba. Gente, eu estou com um sério problema digital, mas vamos lá. Nós decidimos, então, ampliar, né, essas oficinas criadas. Como eu disse para vocês, de forma resumida, a oficina da Capoeira Arte, ela teve como base a capoeira, né, e essa relação com a saúde e a ciência e arte. Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia geral, né, de como foram essas oficinas. Na primeira foto aqui, a oficina realizada no espaço escolar. Nessa segunda foto aqui, a oficina realizada na Praia do Arpoador. E essa oficina ela foi desenvolvida, né, em 10 etapas. E essas etapas fazem relação com a capoeira, fazem relação com a questão do sistema respiratório, com a promoção da saúde. E, sobretudo, todas elas, essa oficina inteira, né, a Capoeira Arte, ela está relacionada diretamente ao referencial teórico da ciência e arte, que são as 13 ferramentas promotoras da criatividade. Então, quando a gente avalia essa oficina e a relação com as 13 ferramentas, a gente percebe que essa oficina está totalmente adequada a esse referencial teórico. Tá? E para a elaboração dessa oficina, a gente partiu da seguinte pergunta. Não existe a capoeira sem o corpo humano, então por que não ensinar o corpo humano com a capoeira? Tá? E esses dados foram publicados nesse livro aqui. E a oficina Florarte também foi composta por uma sequência de etapas, né? Isso é muito importante. As etapas elas eram sequenciais, assim como na Capoeira Arte. Eu destaquei aqui a ilustração das 5 principais etapas, né? E também aqui ao canto, né, imagens do que tinha, né? Que imagens de fluorescência são essas, então? A gente tem um grupo muito diverso aqui, né? Tem gente que já conhece meu trabalho, tem gente que me viu no Expresso, tem gente que agora está avaliando o material, mas tem gente que nunca viu e não entende ainda, né? Ficaria um pouco superficial falar disso sem mostrar que imagens são essas ou o que é isso, né? Então aqui nós temos a imagem da face 1 do dado, espero que vocês consigam ver minha seta, e aqui a imagem da face 2 do dado. Essas imagens são, então, imagens de fluorescência que nós coletamos de artigos científicos, tá? E a partir dessas imagens se desenvolveu toda a dinâmica da oficina. Então, a gente elaborou um dado com essas imagens, as pessoas jogavam esse dado, diziam o que era aquela imagem na percepção delas, né? Depois pintavam essas imagens da maneira com que elas viam, né? Representavam artisticamente. Então, aqui nós temos alguns exemplos de pintura dos participantes. Esses participantes entravam numa cabine, observavam essas imagens, né, ainda sem saber o que de fato eram, e ao final a gente conversava, né, tinha um diálogo, uma síntese de tudo, né, do contexto, do que era, do que eles achavam que era, qual era a relação com a saúde, qual era a relação, né, e se desenvolveu então um diálogo, uma troca de conhecimento muito profunda, muito forte, né, nessa oficina. Eu trouxe aqui também brevemente, eu espero que funcione assim, alguns desenhos para vocês terem ideia. Então, foram muitos, né? 434, mas para vocês terem uma ideia do quão foi diverso, do quão foi rico, né? E todo esse processo aconteceu, né, muito mais do que essa parte acadêmica, né? A gente teve a oportunidade, por exemplo, eu conduzi
pessoas que nunca tiveram contato com tinta, né? A gente precisa levar em conta o local, né? Como a Ana mencionou, foram 5 cidades de Minas Gerais, né? 4 delas em uma situação de um pouco mais interior. Então, muitos participantes nunca haviam tido contato com tinta, não sabiam que era uma luz neon, fluorescente, enfim, nunca tinham visto nada parecido com isso. Então, foi uma oportunidade muito rica em diversos sentidos, para a arte, para a ciência e para a promoção da saúde dessas pessoas naquela realidade. Tá? E também na realidade, né, que a gente desenvolveu na escola para câncer, e também foi muito rico, muito diverso. E assim, até para quem já conhecia, né, porque em alguns casos as pessoas já conheciam, as pessoas adoraram a metodologia e acharam muito inovador. Então, nós constatamos o que eu já mencionei para vocês, principalmente dentro, né, entre o nosso universo de considerações no mestrado, que a capoeira e a fluorescência eram potentes estratégias, que eram potentes, né, para serem aplicadas, né, nesse contexto da estratégia da ciência e arte para a promoção da saúde. E aí chega a pandemia da Covid-19. Né? Durante o meu mestrado, nós vivemos, né, essa grande crise sanitária global, vivemos e continuamos vivendo, infelizmente, essa grave crise. E no mestrado mesmo, a gente já começou, então, a problematizar essa questão da Covid-19. E, então, como a Ana já colocou aqui também, ela pode ser considerada uma sindemia, mas por quê? Porque ela é composta pelo conjunto de problemas sociais e de saúde, sinérgicos ou interligados e mútuos que afetam quem? Principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí eu remeto vocês a meu título, que é, né, para quem é esse projeto, de fato, são para qual público, na verdade, né, são moradores da Baixada Fluminense. Então, a Baixada Fluminense é uma região geográfica no Rio de Janeiro, né? Eu sei que tem gente aqui de vários lugares, do Acre. Então, que lugar é esse, né? Uma região do Rio de Janeiro, e essa região ela é vulnerável em relação a diversos pontos, tá? E também em relação à Covid-19, na qual a desigualdade social ela tem um papel fundamental na determinação social da saúde. Então, o desenvolvimento de ações educativas baseadas na estratégia ciência e arte apresenta grande potencial para a educação e saúde e também para o engajamento comunitário para o enfrentamento da epidemia de Covid-19 e para problemas relacionados à saúde. Assim, eu resgatei essa imagem hoje, né? Infelizmente, a gente tem uma evolução acontecendo assim, de uma maneira muito acelerada no momento, né, da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Então, esse mapa aqui é bem recente, é dia 24, hoje é 31, de uma atualização do estado do Rio, como estava a situação da Covid-19, e as áreas em roxo são as áreas de maior risco, né? Muito risco. Infelizmente, a maioria dos municípios, quase todos, no dia de hoje e no dia também da publicação desse mapa, estão em situação roxa, ou seja, estão nas áreas mais vulneráveis de maior risco em relação à Covid-19, o que ressalta a importância desse trabalho. Assim, a nossa pergunta de investigação é como oficinas de ciência, arte para educação e saúde podem contribuir para o enfrentamento da sindemia de Covid-19 em áreas vulnerabilizadas da Baixada Fluminense. E, com isso, nós temos o objetivo geral de desenvolver estratégias de educação e saúde com ciência e arte nessas comunidades para o enfrentamento da sindemia de Covid-19. E todas as comunidades? Não, gente. A princípio, a gente selecionou, serão 3 comunidades, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Tá? Quais são os objetivos específicos, então? Por que eu mostrei as 2 oficinas, a capoeira arte e a florarte, né? Porque nós pretendemos adaptar essas oficinas para a questão da Covid-19. Então, nós pretendemos fazer essa adaptação. A capoeira arte em relação às sequelas cardiorrespiratórias, né, e a florarte para discutir as questões fisiopatológicas da Covid-19 em alguns órgãos, como, por exemplo, o pulmão. Tá? E nós pretendemos, além disso, né, conceber e desenvolver e aplicar novas oficinas. Para quê? Primeiro, para fortalecer a conscientização coletiva a respeito da importância da vacinação, para discutir a importância das medidas preventivas não farmacológicas e no contexto, né, dos determinantes sociais da saúde, para apresentar as manifestações clínicas da Covid e também os testes diagnósticos e para elucidar os avanços científicos no tratamento. Nós pretendemos também realizar uma análise crítica das oficinas, né, propostas no item 3, ou seja, das novas oficinas e a relação delas com a ciência e arte, e, por fim, avaliar o conhecimento dos participantes sobre as questões abordadas, que serão feitas antes e depois de todas as oficinas desenvolvidas.
Então, eu me aproprio, na verdade, de todo o referencial teórico que eu levantei no meu mestrado, e, na verdade, a gente já está acrescentando mais referencial teórico ainda, então eu estou com uma gama de referencial teórico bem grande. Eu destaquei aqui alguns, mas não vou mencionar todos por conta do tempo. Então, em relação à promoção da saúde, a gente traz como referencial teórico a questão dos determinantes sociais em saúde. Em relação à educação libertadora e educação para a promoção da saúde, nós trazemos como principais referenciais, né, Paulo Freire, com essa proposta de diálogo, né, com essa proposta de troca de conhecimento, mas no sentido de levar em conta a realidade dos sujeitos, né? Em relação à ciência e arte, nos fundamentamos, então, como já foi mencionado, nas 13 ferramentas promotoras da criatividade, elaboradas pelo casal Ruth Bernstein. Também no método, né, um método ciência e arte, que foi sintetizado também por Todd Siller, e também na dinâmica que está sendo, né, desenvolvida na pesquisa, que tem sido desenvolvida no nosso laboratório, principalmente pela doutora Tânia Neves Jorge. Em relação à capoeira, nos fundamentamos em diversos referenciais também, mas eu trago aqui a questão do referencial de Nestor Capoeiras e de Campos, mas atrelado aqui a perspectiva da capoeira como arte. Então, eu vou tocar aqui rapidinho para vocês ouvirem. A gente não está ouvindo, Mariana. É porque quando você compartilha, tem que compartilhar com uma opção ali de áudio. Tá? Entendi. Então, a gente não está ouvindo o áudio. Então, não tem problema. Eu sigo, depois, se tiver problema, eu regresso. Depois você tem que parar de compartilhar e voltar a compartilhar quando tem um quadradinho lá que tem que clicar do áudio. Entendi. É uma música de capoeira, né, que diz essa frase de uma forma bem enfática, que o capoeira é um artista, é um atleta, é um jogador e é um poeta. Então, eu trago o referencial da capoeira de diversas perspectivas de entendimento, né? A capoeira ela é pluri, ela avança em diversos campos, em diversos sentidos. Então, eu trago mais essa visão da capoeira como uma arte que engloba várias artes, tá? É basicamente isso. E também referencial teórico sobre fluorescência e o uso de imagens de fluorescência que a gente vem construindo. Como metodologia, nós pretendemos desenvolver também bem similar ao que foi desenvolvido no mestrado, mas com... É que eu li o chat. Com algumas mudanças, né? Nós desenvolveremos uma pesquisa exploratória seguida por trabalhos de campo. Nós pretendemos coletar os dados com observação participante. Realizaremos questionários com questões abertas e fechadas pré e pós-oficinas. Nós pretendemos gravar essas oficinas também, o que não foi feito na primeira versão, mas no sentido de poder avaliar melhor esses dados e fazer uma análise profunda, qual e quantitativa. Então, como eu já mencionei, o público-alvo são moradores de 3 municípios da Baixada Fluminense. E por que esses 3 municípios? Porque, de certa forma, essa pesquisa está atrelada a um projeto que também foi aprovado no Inova, assim como já foi mencionado, né? A Ana já falou do projeto da doutora Tânia. Esse projeto foi aprovado, né, recentemente. Na verdade, está começando a ser implementado recentemente, através, né, a doutora Luciana é coordenadora. É um projeto chamado Covid Inova, né, que tem como questão a Covid-19 em áreas da Baixada Fluminense, por isso a escolha desses 3 municípios. Serão os municípios aonde esse projeto vai ser desenvolvido e, em paralelo, nós desenvolveremos também essas atividades. Tá? Como eu mencionei, a metodologia sobre a capoeira arte terá a ver essa relação, então, às alterações no sistema respiratório. Então, como a nossa primeira edição levava em conta o sistema respiratório, nós pretendemos trazer essas questões agora, a respiração, as alterações e a Covid-19, tá? A Florarte, nós usávamos, né, imagens de fluorescência de alguns órgãos ou que remetiam a um parasita ou algumas doenças. Nesse caso, nós vamos trazer imagens de tecidos acometidos pelo vírus, por exemplo, o tecido de fibrose de pulmão, tá? Fazendo essa correlação de alguns órgãos e essa relação da Covid-19 através da fluorescência. E, além disso, como eu mencionei, nós vamos conceber, desenvolver e aplicar diversas outras oficinas, né? Com temas de vacinação, medida preventiva, manifestação clínica e tratamento, e entre outras, tá? Esses são nossos temas principais. Como eu mencionei também, nós vamos avaliar as 13 ferramentas de promoção da criatividade e a relação do método ciência e arte nessas oficinas. Por fim, esse projeto ele é muito
ele pode ser considerado inovador, né? Nós não temos, até o momento, nada parecido publicado, então ele é um projeto bem inovador e irá possibilitar a elaboração de ações educativas com ciência e arte a respeito da sindemia de Covid-19. Ele fortalece a educação em saúde, o Sistema Único de Saúde e também o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. E ele deixa como legado para a sociedade e, sobretudo, o fortalecimento comunitário em comunidades vulnerabilizadas da Baixada Fluminense. Por fim, ele poderá ser replicado em diversos lugares do Brasil e do mundo, levando em conta a situação triste que a gente vive da Covid-19. E é isso. Muito obrigada. Legal. Então, retomando aí, a gente tem até no máximo 6h15, mais 15 minutos de conversa sobre esse projeto, para vocês comentarem. Todo mundo já conhecia essa oficina de fluorarte e a oficina de capoeira? Para vocês verem as maluquices que a gente é capaz de fazer. São maluquices maravilhosas. Mariana, eu queria muito que você descrevesse, porque as fotos e as fluorescências eu conheço, porque eu vi. Mas capoeira, eu não tenho ideia de como você organizou esse processo. Dá para você falar um pouquinho mais exatamente sobre essa questão da capoeira ser uma arte, que a gente sabe, mas eu queria ouvir de você como é que você resolveu isso. Sim, então, algumas questões da capoeira, né, seguem em aberto e, Cristiane, na minha opinião, vão seguir em aberto, acho que enquanto houver capoeira, sabe? Esse é o meu ponto de vista muito pessoal, né? Mas, assim, a gente tem diversos possíveis olhares para a capoeira, né? Isso torna a capoeira tão rica, né? Isso me instiga tanto em relação à capoeira. Cada forma que você consegue olhar, você consegue ter diversas formas de entendimento, né? Então, a gente consegue ver capoeira como sinônimo de resistência na sua concepção, né? No enfrentamento, na abolição da escravatura. A gente consegue ver a percepção de a capoeira como uma dança, levando em conta a forma com que ela foi criada. A gente consegue ver ela numa perspectiva de luta, levando em conta os golpes e a necessidade de lutar, né? No qual ela foi concebida. Hoje, a gente já traz olhares diferentes para a capoeira, como a capoeira educativa. Né? A gente vai e oferece a capoeira em algum espaço, e esse espaço ele muda, de certa forma, a realidade social de algumas pessoas, né? Por exemplo, em projetos sociais. E a gente já tem uma outra vertente na capoeira como uma proposta educativa de transformação. Né? Então, a gente tem diferentes olhares para a capoeira, e isso torna ela rica e complexa. Né? Olhar para a capoeira como arte foi, de certa forma, uma novidade para mim também, foi um desafio, porque não é só se apropriar da capoeira, né? Isso foi assim o maior dilema para mim, mas é porque não era só pegar a capoeira e usar a capoeira. Foi para mim primeiro entender o que é a capoeira arte, né? O que seria uma capoeira arte, né? Que olhar é esse que eu deveria ter para trazer nesse papel, né? Seria fácil, seria um pouco confortável trazer a educação. Né? Eu estou usando uma estratégia que é a capoeira para fazer educação sobre aquele tema. Né? Mas e a capoeira arte? Não é eu trazer a capoeira por trazer. Né? Entender o que seria essa arte dela. E o que seria essa arte dela? Seria a expressão do corpo. Eu cheguei na minha pesquisa, na minha busca, ainda não sei se é, né, a única possibilidade, acredito que tenham outras possibilidades, mas é entender essa expressão corporal. E aí, como eu trago isso na minha oficina, né? A minha oficina ela é uma síntese de muitas coisas, mas ela começa na avaliação, na ideia de avaliação de sinais vitais. Né? Então, a gente avalia sinais vitais, frequência cardíaca e frequência respiratória. Na verdade, a gente aprende como avaliar e não é verificar, não é fazer um laudo, né? Não é essa a ideia. É que as pessoas conheçam o próprio corpo, entendam, né, os batimentos, percebam a respiração. Não é uma ideia de quantificar, diagnosticar, é nada disso. É uma ideia de percepção corporal, tá? É um pouco diferente. Traz, sim, claro, o cunho acadêmico da situação, né, que o corpo tem, toda essa questão biológica de frequência cardíaca, frequência respiratória, mas nesse momento, na oficina, é um pouco do sentir. Né? As pessoas se sentem, as pessoas sentem o outro, e as pessoas praticam capoeira e continuam sentindo uns aos outros.
Então, a gente faz alguns exercícios, na verdade, exercícios um pouco simples, né? Levando em conta que a gente não quer colocar ninguém em risco, né? Tem toda uma questão, a gente não vai chegar lá na escola e propor um salto mortal, porque a ideia não é, né? A segurança das pessoas tem que estar em primeiro lugar. Então, na verdade, são movimentos até bem simples, fisiologicamente falando, mas que mudam essa frequência respiratória, de certa forma, e essa frequência cardíaca. Então, a gente traz a capoeira num processo histórico, nessa percepção corporal, que a capoeira tem dança, que a capoeira tem música, a capoeira tem ritmo, tem essa questão cultural. Então, a gente tem todo esse diálogo, esse cuidado foi feito, né? Tem o Roberto, se eu não me engano, não sei se ele ainda se encontra, mas ele estava em uma edição da minha oficina comigo. Então, a gente tem todo esse cuidado do diálogo, da relação da capoeira com o corpo, trazendo essa questão artística mais como a expressão corporal da capoeira. Tá? Nesse ponto de vista. Talvez vocês possam até me ajudar a ampliar, porque é uma coisa nova, tá? É uma coisa que a gente vem desenvolvendo bastante, tanto que foi publicado no livro, tem sido uma coisa bem recente. Esse olhar com essa relação, na verdade, que traz muitas relações, mas que se preocupa com essa questão artística, tá? E é um pouco disso. E então a gente faz uma síntese, né? Eles verificam os sinais vitais, a gente tem todo esse diálogo, eles praticam um pouco de capoeira, escutam músicas, conhecem um pouco do ritmo, se envolvem de certa forma com esse ritmo, né? E a gente vê essa alteração, os sinais vitais depois. E aí faz-se todo esse diálogo dessa correlação. Que, assim, poderia ser qualquer outro exercício. Esse é o ponto, né? Poderia ser um saltitamento, a gente teria provavelmente alteração da frequência cardíaca e respiratória. Mas então, por que a capoeira? Justamente por essa questão artística, cultural e todo esse diálogo que ela proporciona. Acho que é um pouco disso. Ninguém inscrito. Se alguém quiser falar, aproveite. A gente tem mais 10 minutos, até 8h15, até 6h15. Deixa eu falar então um pouquinho. Mariana, meu nome é Jaqueline. Eu não conhecia seu trabalho, parabéns. Eu acho que quando você está falando aí de frequência cardíaca, frequência respiratória, a Tânia com certeza lembrou também do meu trabalho. É um trabalho de coerência cardíaca, onde a gente consegue fazer isso que você está falando o tempo todo. E eu vi isso claramente na capoeira, que é esse estar no mundo, né? Esse se encontrar no mundo, e que a gente se encontra na dança e tem esse pertencimento desse espaço, né? Isso é muito interessante. E como eu sou formada em História da Arte, na capoeira, toda vez que eu vejo uma roda de capoeira, eu vejo são desenhos, né? O tempo todo, esse movimento de desenhos, de linhas, né? No formato dos corpos, né? Isso é muito interessante. E tem a frequência cardíaca, né, de respiratório, mas é a coerência cardíaca que a gente depois, se quiser até conversar sobre isso, a gente pode estar falando mais. Tá? Mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A Jaqueline, Maria, ela faz isso, ela mede frequência cardíaca e respiratória depois das crianças desenharem, dos adultos e dos pacientes desenharem. E tá vendo que diferença faz. É totalmente diferente do teu, porque a atividade física é totalmente diferente, né? Você ficar na mesa desenhando, você fazer a capoeira, né? Então, assim, interessante isso também. Eu queria fazer um comentário. Posso? Pode, não tem ninguém inscrito. Quem pegar a palavra, pegou. Mari, eu tive uma ideia aqui, porque a gente está no meio do curso de formação então, dos nossos agentes. Eu falei isso. Que problema, ela teve uma ideia, olha o problema. Não, eu não falei, né? Nessa história toda, gente, que processo a gente está vivendo? Esse curso de formação para os agentes, eu estou indo para campo, né? Eu acabei de ter Covid, ainda estou positiva no PCR, então as coisas estão bem confusas, né? Eu fiz a apresentação acadêmica, mas sempre tem questões entrelaçadas a tudo, né? E que bom que a Luciana teve uma ideia, porque a gente está no momento de ideia, né? Dessa criação dessas oficinas, a gente está bombando de ideia. Então, a ideia que eu tive, Mari, é que a gente podia fazer uma aula do nosso curso, já você testando uma oficina de capoeira virtual, entendeu? Sim. Porque a gente está dando a aula para eles virtual, né? É só a parte prática de testagem que eles estão treinando que eles vão na Fiocruz para fazer. Mas, por enquanto, a gente está na parte toda virtual. Então, acho que você já podia pensar numa aula, porque já vai ter toda a parte de oficinas que a Mariana vai fazer com os moradores,
a princípio vai ter que ser tudo virtual, né? Você não pode juntar ninguém, não pode aglomerar com ninguém, né? Então, a gente já podia tentar validar com os nossos agentes, que mal ou bem são 18, né? Tentar validar no curso de tanto a capoeira virtual como já a oficina de fluorescência, já começar a pensar, né? Como a gente poderia fazer no modelo virtual. Acho que ia ser bacana. Sim. Parabéns, a apresentação foi boa, ótimo. Obrigada, Lu. Olha, ginástica é possível fazer no virtual, viu? Porque eu faço todo dia 7 minutinhos de um roteiro de exercício físico que é totalmente virtual. O negócio gravado e eu faço junto. Eu boto no celular. Antigamente eu botava na televisão, agora é só no celular. Sim, eu tenho mantido, né, meu voluntariado com aulas de capoeira virtualmente também. Né? Eu tenho que inovar essa questão da coleta, tem muita coisa que eu vou ter que aprender, né? Que uma coisa é você repassar, uma coisa é trazer análise de dados, isso eu acho que eu vou ter que pensar melhor, mas é super possível. Inclusive, eu tenho alunos, né, autistas, com síndrome de Down, e que estão desenvolvendo a aula virtual de capoeira muito bem, assim. Então, para diversos públicos, em diversas situações, está funcionando, assim. Tem funcionado bem, assim, pelo menos para mim, por enquanto. É surpreendente como é que o virtual funciona, que a gente não acredita e funciona, né? A gente testa porque não tem outro jeito, mas não é por muita segurança. Mas funciona e funciona mesmo, você consegue fazer. Só mais um comentário que a Mari também não falou, que um dos legados do projeto são os núcleos populares de promoção da saúde, junto com o pessoal do Fórum Popular de Promoção da Saúde, né? Que esse projeto foi construído junto com o Fórum Popular. Que nem o Expresso Chagas foi construído junto com a Associação Rio Chagas, esse projeto foi construído junto com o Fórum Popular. Então, é uma característica... Explica o que é o Fórum Popular. O Fórum Popular de Promoção da Saúde é um fórum que ele é constituído por moradores de áreas vulneráveis da Baixada e pessoas acometidas por algumas enfermidades crônicas, por exemplo, HIV, narcolepsia. E a ideia desse fórum surgiu num curso internacional que a Tânia coordenou junto com a Cláudia Tereza. Então, a partir desses pacientes do INE, né, que participaram desse curso, a gente criou esse fórum e esse pessoal dessas associações de pacientes, eles têm uma entrada muito forte com as associações de moradores, com as pessoas das comunidades da Baixada Fluminense. Então, esse fórum cresceu muito. Hoje em dia, ele é muito maior com as pessoas das comunidades até do que com as próprias associações, né? Porque essas pessoas das associações são das comunidades, né? Então, foi muito interessante. Ele é um fórum de associações ou ele é um fórum de pessoas físicas? De pessoas físicas. Ele é de pessoas. E dentro, só que ele começou com representantes de associações dessas doenças, lá no curso internacional. E aí a gente teve um primeiro evento do Fórum Popular, já trazendo as comunidades da Baixada. Isso quando a gente teve a Conferência de Promoção da Saúde, foi um evento enorme do Fórum também. E aí eles, em maio desse ano, eles procuraram a gente para que a gente fizesse alguma coisa com relação à Covid na comunidade deles. Aí surgiu a ideia desse projeto. Então, esse projeto é total pesquisação, porque a gente está atuando com profissionais de saúde que moram nas comunidades, ou seja, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, que são moradores das comunidades. Então, a gente está formando eles como agentes populares de vigilância e saúde, para fazer o acompanhamento no seu território de como está a pandemia. E um dos legados são os núcleos populares de promoção da saúde, que aí vai ser onde a Mariana vai aplicar depois as oficinas dela, né? Quando acabar toda essa história aí ela vai poder trabalhar junto com as comunidades a aplicação das oficinas nesses núcleos, né? Que tem toda uma... Assim, a pandemia não vai acabar tão cedo, né, gente? A gente já sabe que isso vai ficar uma coisa meio que perene, mas vai estar todo mundo vacinado, a gente espera que a gente consiga controlar de alguma forma, né? Mas, de qualquer maneira, a educação em torno dessa doença vai ser super importante, porque só as sequelas que isso aí está deixando já, né? Não só as sequelas físicas, mas até as sequelas emocionais, então vai ser um assunto que vai estar sempre sendo tratado, né? De alguma forma. Então, acho que como o tema é Covid, né, para a Mariana, eu acho que para o doutorado dela ela vai ter muito material e muita possibilidade de atuar junto com essas comunidades. Legal. Mais alguma questão, alguma pergunta, gente?
Eu não contei que eu sou moradora, gente. Então, eu me identifiquei muito. Eu sou moradora em uma das áreas. Era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, no amarrar da história, no apagar das luzes, esse projeto ele acalenta mais uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que é trazer algo para minha comunidade, para minha realidade, né? Que a gente sempre vê em vários lugares. E isso contempla uma coisa bem pessoal minha, que é poder desenvolver algo aqui para o meu entorno, que eu sinto essa carência tão grande. É isso. Isso tem a ver com o Rômulo, né? Que também fez um projeto todo voltado para a comunidade dele lá no Ceará. E também do Vicente, que também fez um projeto todo voltado para a comunidade dele no Acre. Então, eu acho que a gente está começando a descentralizar o foco dos projetos do LITEB para os territórios diferentes, onde, nesse caso, não é uma demanda do SUS, é a demanda dos próprios alunos, mas também vai se cruzar com a demanda do SUS, né? Mais alguém quer falar? Estamos no nosso limite, senão a gente que não deixa de ser demanda do território, né, Tânia? Porque se eles são dos territórios, né? Não, é demanda do território, mas eu digo que não veio, não tá organizado através, digamos, dos espaços estruturais do SUS, da Secretaria de Saúde demandando da Secretaria Municipal de Saúde ou de Educação, entendeu? Ela é uma percepção que vem da ponta através da percepção dos nossos próprios alunos, ou dos pacientes, ou dos participantes do fórum, e assim vai, né? Isso tem a ver também com o que a Rita está trabalhando, que é a ciência cidadã, né? É uma ciência que... total ciência cidadã, isso. É uma ciência que estrutura o seu projeto a partir de demandas da cidadania. Mas, no caso da Rita, as demandas estão mais organizadas, elas vêm de forma mais organizada, você tem alguma relação com associações, com organizações, que elas coparticipam. Então, aquela ideia de cocriação, que a gente começou no Expresso também, né? Cocriação com a Associação Rio Chagas, que é uma atividade que a Delma trabalhou com a gente no curso internacional de 18, depois botou no projeto dela de 2019, esse conceito de cocriação entre vários atores artísticos, científicos, educativos e tal, é um conceito bastante importante da gente desenvolver nesse processo. Porque uma coisa é você pensar coisas para disponibilizar para eles e testar se eles gostaram. Outra coisa é você desenvolver coisas junto com eles a partir de perguntas que são relevantes para eles, que fazem sentido para eles. Isso é Paulo Freire na veia, né? Isso é você construir o processo educacional junto com aquela pessoa a partir da sua demanda original. E isso é ciência cidadã. Por isso que esse conceito de ciência cidadã está recuperando Paulo Freire, né, Tia? Então, E é a pesquisa participativa também, né, Tânia? Porque mas você pode ter pesquisa abordagem... participativa sem cocriação. Você pode ter uma pesquisa participativa em que você... sim. Mas é que normalmente a pesquisa participativa você tem a troca de saberes aí no meio, né? Você considera muito a participação deles, que é a ciência cidadã, total. Né? Isso também. Aí. Mais algum comentário? Vocês querem falar? A Ana e Mariana querem falar, já que tiveram a palavra durante o... Senão, a gente vai encerrar e já... eu não me lembro se a gente já tem 2 marcados para o próximo, não. Daqui a 15 dias é o nosso próximo. Se não tiver, acho que tem aluno novo que está com projeto novo, né? Eu não me lembro mais quem, mas que tem. Então, a gente vê depois. A gente tinha conversado do Eric, e aí eu pensei no Helder, porque eu não sei se é a mesma coisa que ele apresentou naquela live, o projeto dele, ou se é projeto novo, porque eu acho que é projeto novo, não é? O Helder? Não, é a mesma coisa? Em dezembro ele apresentou o projeto dele. É a mesma coisa da live. Então é isso mesmo, só o Eric. Então, em termos de projeto novo, é só o Eric. Não sei se a Luciana tem mais alguém. Senão a gente, ou a Clara, senão a gente começa já com alguma parte dos resultados, né? Porque resultado não vai faltar. Tem a Clara que defendeu... defendeu já o mestrado ou foi só o seminário? Não sei, Clara. Foi só o seminário, ainda falta um pouco para defender a dissertação. Então falta... Então tem 2 defesas por aí, tem a defesa do Todor e tem a defesa da Clara, que são as próximas da fila, eu acho, né?
E os outros já estão ou entrando ou no meio do caminho. E aí a gente pode também depois começar a marcar a discussão de texto, discussão de resultado nosso, discussão de resultado publicado, né? É outra função do seminário que a gente vai ter, tá bom? Mas não vai ficar sem seminário. Pode marcar na agenda de 15 em 15, vai ter alguém aqui falando, discutindo e abrindo esse espaço para falar, tá bom? E não sei se eu já avisei a vocês que eu vou ser candidata para a diretoria do IAC? Não avisei. Então, deixa eu avisar, para vocês não ficarem sabendo depois pela Rádio Corredor. Semana que vem é a inscrição de candidaturas, eu vou me candidatar de novo à direção do IOC, o que significa que eu não vou largar vocês aqui, porque isso aqui vai ser a minha âncora de oxigênio, entendeu, gente? Mas que não, mais do que ninguém, eu vou precisar dos meus co-orientadores ativos e vocês vão ter que me catar ativamente para quem for aluno meu direto. Se eu ganhar mesmo, que eu estou esperando ganhar, não estou esperando perder, vamos ter muita coisa para fazer de bacana no Instituto e, claro, né, tem uma marquinha de ciência e arte aí para botar no Instituto mais forte do que ela já é, tá bom? É isso, vou precisar de ajuda, vou precisar de campanha, vou precisar de tudo que é necessário, né? Então, aí depois eu falo com vocês, tá bom? E de voto, porque vocês também votam, então... Os alunos de pós-graduação votam, os pós-docs votam, que tem mais de um ano de matrícula no IOC. Então, quem entrou agora, Helder, por exemplo, não vota, é aluno velho, não vota. Rômulo não vota, Ana não vota, mas Tayana vota, Todor vota, quem mais aqui? Mari vota, Clara. Tânia? Mari vota, ela tinha matrícula ativa em 2020. Então, Mari, Eric, é uma coisa meio assim, porque tem que ter no mínimo um ano de matrícula ativa. Né? Mas é isso. Significa aquela coisa, todo mundo aqui tem uma outra universidade, sabe como é que é essa questão eleitoral de vez em quando, a gente tem que botar a cara a tapa. Então, Luciana é minha coordenadora de campanha, então vocês já viram que a gente vai estar meio agitado nos próximos, né? Até o mês de abril é um mês de perrengue, mas vai ser legal. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo para vocês. Até daqui a 15 dias. Beijos. Tchau. Obrigada. Parabéns, Ana. Parabéns às duas Mari. meninas que fizeram lindas apresentações. Tchau. Parabéns, Ana. Parabéns, Mariana. Tchau, galera. Parabéns. Tchau.